O apóstolo Paulo começa assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Amém? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos por obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Verso 20: porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra revelada. Obrigado, Senhor, pela comunhão, Senhor, que nós temos nesse dia. Obrigado, Senhor, pelos irmãos reunidos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, por sermos livres nessa noite, Senhor, por sermos livres nessa noite. Livres, nós temos a opção de sermos livres, e nós queremos, Senhor, aleluia, amém? Meus irmãos, nós lemos esse texto, e o principal que eu quero focar com vocês é no versículo 20, quando ele diz: porque quando eras escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? O apóstolo Paulo está falando sobre uma colheita em relação ao pecado. Ele fala sobre uma questão que é muito importante no nosso tempo, num tempo em que parece que os filósofos, parece que professores, pais, até mesmo a nossa própria consciência, ela tem nos dito que nós podemos pecar e seremos perdoados. Ou então, o medo do julgamento pelo pecado foi retirado de alguns. E isso é o início do fim. Esse é o início do fim. É quando você não tem mais medo de pecar, você não tem mais medo do inferno, você não tem mais medo da colheita. Enquanto que o apóstolo Paulo, nesse versículo 20, ele diz, no versículo 21, naquele tempo, que resultados colhestes? Ou seja, quando éramos escravos do pecado, isentos em relação à justiça. Ou seja, a justiça, ela não era nenhum tipo de regra, nenhum tipo de caminho para nós. Pelo contrário, o pecado era o nosso caminho. Eu quero começar dizendo que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Nenhum de nós está isento de pecado. Nenhum de nós aqui vai ser salvo simplesmente porque é bom. Quem é bom é o Senhor. O que a gente costuma fazer, o que precisa ser feito para ir para o inferno? Nada. Nada. Você só precisa fazer nada para você ir para o inferno. Isso é muito ruim. Quando nós estamos inertes nesse mundo, quando nós não fazemos nada em relação ao nosso pecado, então nós iremos para o inferno, nós colheremos, como o apóstolo Paulo diz, o salário do pecado é a morte. A doutrina que hoje nós chamamos de hipergraça, há aproximadamente 100 anos atrás, ela era chamada de livre graça. Ela só teve uma alteração de nomenclatura,
mas na Europa eles chamavam de doutrina da livre graça. O que é isso? É quando a pessoa pensa que se Deus pode perdoar, se é tão fácil e a graça é inevitável, então a pessoa faz uma pergunta: por que não pecar então? Vai dar no mesmo se eu for santo ou pecador. E esse é um grande erro. Esse é um grande erro, porque tudo que fazemos aqui tem colheita. Você concorda comigo? Tudo tem colheita, tudo que fazemos colhemos, tudo que semeamos nós obtemos resultado. O Senhor é bom e Ele fez todo o universo dessa maneira, ação e reação. Tudo que fazemos tem um resultado, nem que seja lá na frente, mas nós teremos algum resultado daquilo que fazemos. Então esse tipo de gente pensa assim: por que não agir como eu quero, já que eu vou ser perdoado? Por que não agir como o meu pensamento manda, como eu vivo, de qualquer maneira? Por que não, já que a graça está aí, Jesus morreu para salvar o mundo, né? Então eu posso cometer o pecado que eu quiser ou não e vai dar no mesmo. A diferença, irmãos, é que quando você começa a pecar, então você quer pecar mais. É essa que é a diferença. E cada coisa que fazemos temos um salário, temos uma recompensa por elas. Olha o pensamento do apóstolo Paulo. A gente precisa compreender, por exemplo, o pensamento a diferença entre um servo e um escravo, ou entre um trabalhador, um funcionário e um escravo. O funcionário, durante o tempo do seu trabalho, ou seja, durante a sua escala ou durante as suas 8 horas de trabalho, ali no seu dia a dia, 6 horas, dependendo da sua profissão, você é servo do teu patrão. Você pensa: não, eu não sou servo do patrão. É sim, por causa do salário. Você é servo do patrão. Se você escolher fazer o que você quer durante o teu período de expediente, o que vai acontecer? Um pezinho, ó, vai procurar outro emprego. Então nós somos servos, só que nós somos servos do nosso trabalho, do nosso patrão, só enquanto estamos trabalhando. Depois do trabalho nós somos o que quisermos ser. Nós fazemos o que quisermos fazer. Por exemplo, alguém pode ser um eletricista durante o seu trabalho, durante o seu dia, mas no final do dia ele pode tocar violino numa orquestra. Ele é músico e ele é eletricista. A gente tem vários exemplos aqui de pessoas que têm várias profissões. Um é profissional, trabalha no seu dia a dia, tem o seu expediente diário, mas depois ele é livre para fazer o que quiser. Isso é o trabalhador, ele é livre, faz o que quiser. Você é tão livre que você escolhe continuar empregado ou não. Nós somos livres. Esse é o trabalho do servo. Mas enquanto você está trabalhando, você tem que fazer o trabalho do seu senhor, do seu patrão. Está no restaurante, é garçom, o patrão manda servir o prato. Você vai ou não vai? Vai, tem que ir. Está a serviço do patrão, é pelo salário, vai fazer. Mas depois dali, você faz o que quiser. O escravo é diferente. O escravo, ele não tem tempo livre para ele. O escravo, ele é integral do dono. Até o nome muda: patrão, dono. Patrão, senhor. Até o nome muda. Ele é escravo o tempo todo. Ele dorme na casa do patrão, ele vive na casa do patrão, ele come o que fizerem lá de comida, ele não tem autoridade. Aqui no Brasil, no tempo da escravidão, os escravos às vezes não podiam nem beber leite da vaca e nem comer manga do pé sem autorização. Então criaram aquela lenda de que manga com leite faz mal. Por quê? Porque o chefe lá, o senhor, não queria que eles bebessem o leite das vacas e comessem a manga toda, então a pessoa estava viciada já. Então criaram lenda, e assim iam fazendo algumas coisas nesse sentido, né? Pelo menos eu aprendi desse jeito, né? Se houver alguma releitura aí que tem várias releituras históricas hoje aí, né? Mas pelo menos eu aprendi assim. O escravo não tem tempo para ele mesmo. Nada é dele.
O apóstolo Paulo, ele faz essa comparação, ela é muito interessante, porque eu me lembro de quando Jesus diz sobre Mamon, ele diz que é impossível servir a dois senhores. Não é isso que Jesus fala? Se você servir a um, você vai aborrecer ao outro. Por quê? Porque não dá tempo. O escravo não pode ser escravo de dois senhores. Ou nós somos escravos de Deus, servos do Senhor, ou nós somos servos do dinheiro de Mamon. Ou nós somos servos das trevas, do pecado, da injustiça, de todo tipo de coisa maligna. Ou do Senhor, ou do diabo. O Senhor não nos divide com ninguém. O diabo não, ele faz a gente pensar que a gente pode ficar dividido. Não, você pode ficar na igreja, mas pode ficar no mundo também. Você pode servir ao Senhor, mas nas suas horas vagas, hora vaga. Como assim somos servos dele? Não temos hora vaga com ele. Nós somos dele integralmente. Amém? Isso quer dizer, irmãos, que Deus nos quer integralmente na santidade. Olha o contexto do apóstolo Paulo. Ele vai falando sobre pecado, ele fala sobre a escravidão do pecado, depois ele fala do salário do pecado, depois ele vai falar do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, a gente vai já falar sobre isso. Mas ele vai fazendo com que, inclusive ele usa até uma alegoria quando ele vai explicar sobre isso. Ele vai fazendo com que a gente compreenda cada vez mais que nós precisamos ser servos só do Senhor. Abra lá sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 6. Nós temos ali o primeiro assassinato na Bíblia. Diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Pode ir próximo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, olha quantas palavras importantes tem nesse versículo. A gente leu agora um texto de Paulo falando sobre pecado. Quem está falando esse texto aí? Quem é o pregador? Deus. Falando com quem? Isso, falando com Caim. Então Deus disse: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Olha duas características importantes do pecador. A gente reconhece uma pessoa que está em Deus pelo rosto, pela face. A gente consegue reconhecer. Pelo comportamento, pela maneira como trata as outras pessoas, como conversa, como se relaciona. O Senhor disse para Caim: por que você está irado? Porque o teu rosto desfaleceu. Quer dizer, o Senhor implanta numa pequena frase simplesmente o significado de que ele conhecia Caim feliz. Ele conhecia Caim em outra circunstância. Ele conhecia Caim ofertando. Irmãos, essa não era a primeira oferta deles. Não era. Eles tinham feito várias ofertas. Ali a questão foi, a meu entender, foi o tipo de oferta. Deus fez o primeiro sacrifício, em Gênesis capítulo 3, quando perdoa Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, comeram do fruto que era proibido, eles são tirados do jardim, eles têm o seu pago, o seu salário pelo seu pecado, mas eles não são assassinados, eles não morrem. Eles saem do jardim e vão para fora. E agora o que acontece? Eles vão ter que trabalhar, e antes eles não precisavam. Antes era só comer. Agora não, agora tem que trabalhar. Do suor do rosto vai tirar teu sustento. A mulher com dores de parto darás à luz. Você será do seu marido, né? Você será a mãe, mas aí Deus dá uma bênção, né, para ela. Ele diz que o filho dela vai pisar a cabeça da serpente. Naquele dia, irmãos, o Senhor fez algo muito especial.
Primeiro ele lançou a primeira moda, né? Ele fez a primeira roupa, isso é muito interessante, mas ele fez o primeiro sacrifício e ele estabelece o modelo de sacrifício. Ora, por que eu posso dizer que não eram necessários sacrifícios? Porque não havia pecado, então o sacrifício não era necessário. A adoração a Deus ela era espontânea, não precisava matar um animal para perdão dos pecados, mas depois do pecado de Adão e Eva, sim, era preciso sacrifício de animal para perdão dos pecados. Deus ensina a Adão, não está escrito lá, mas está nas entrelinhas. Deus ensina com o tempo para ele como era o sacrifício. Aí Caim vai e oferece frutas. Está errado. O sacrifício era animal, não eram frutas. E aí o diabo tenta nos enganar por quê? Porque aquilo que ele oferta era o melhor que ele tinha, era o melhor das frutas dele, mas não era a melhor oferta que era possível entregar. Obrigado. A melhor oferta... Arrocharam com gelo hoje, hein? Rapaz. A melhor oferta para entregar é aquela oferta que o Senhor pede. Amém? É a oferta que Ele quer, é o modelo de oferta que Ele quer. Você já ganhou um presente no teu aniversário que você não gostou? Né? O cara te dá um presente lá que tu não gosta. Aí tu pensa, pô, o presente é caro, eu fico grato porque é um presente. Mas eu poderia ter aplicado aquele recurso num outro presente melhor. Aí você fica entre a gratidão e a sua chateação. A diferença é que isso não é uma oferta e você não é Deus. Mas com Deus não, Ele escolhe o que é a oferta para Ele. Deus pergunta para Caim, por que você está irado? Porque teu semblante desfaleceu. Só que o Senhor já sabia, não sabia? Qual que era o problema? O problema é, ele havia sido reprovado. E ele estava planejando matar o irmão dele. Então ele estava ali pensando como fazer, ora se arrependia, ora tentava continuar. Ele estava numa guerra muito forte interna. Era o irmão dele. A gente não pode achar que Caim simplesmente decidiu matar o irmão e não mudou de opinião. Não, ele estava entristecido, porque teu semblante descaiu. Aí o Senhor dá uma dica para ele. O que ele diz no versículo 7? Leia lá na sua Bíblia, a primeira palavra do versículo 7. As primeiras 3 palavras. Se procederes bem. Olha o tempo. Olha o tempo para arrependimento. Olha o que Deus faz. Irmão, você tem tempo para se arrepender. Aliás, não vou entrar no arrependimento ainda. Você tem tempo para não pecar. Você pode dizer, eu pequei e nem percebi, mas não é verdade. Pecado é premeditado, pecado é pensado. Para todo pecado tem um tempo para você não cometê-lo. No entanto, a gente acaba escolhendo cometer aquele pecado. O Senhor falou para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. O Senhor estava dando um tempo para ele pensar sobre o que ele estava fazendo. E aí, em seguida, continua no mesmo versículo, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. Observe as palavras pecado, porta, desejo e dominá-lo. Essas palavras, elas foram muito bem escolhidas pelo Senhor, porque Ele diz, se procederes mal, o que é proceder mal? Proceder mal é tomar uma decisão ruim. Procedimento é decisão, é como fazer uma coisa. Então o Senhor disse para Caim, se você tomar a decisão errada, ok? Se você tomar a decisão errada, fique atento, o pecado está te esperando, o pecado jaz à porta, o pecado está pronto para te pegar. A mesma coisa conosco, irmãos. Nós temos um tempo para decidir, vou pecar ou não vou pecar. Todos nós pecamos, mas todos nós temos o mesmo tempo. Você vai pecar ou não vai pecar? O Senhor diz para a gente hoje, se procederes mal, se decidires errado,
Fica ligado, porque o pecado está pronto para te pegar. Agora, a última frase é muito importante. Ele diz assim: o seu desejo será contra ti. Irmãos, isso é muito importante. Porque a gente passa, na decisão, a gente passa por algo chamado desejo. É algo que nos seduz, é algo que seduz. O pecado não é, você não comete um pecado por uma coisa que você não deseja. Caim desejava matar o seu irmão. Ele não era um assassino, mas veio se tornar um assassino. Ele desejava matar o irmão. O desejo dele foi contra ele. O que aconteceu? Ele recebeu a recompensa daquele pecado dele. Ele foi expulso da família de Adão, e então o Senhor levantou uma nova geração a partir de Sete, e ele foi apagado. É tanto que lá no dilúvio ele desaparece. Lá no dilúvio, em Noé, acaba toda a genealogia de Caim, porque não teve árvore para subir, irmão. Não teve montanha, não teve pico de montanha para subir, não teve como escapar. Só sobrou Noé e a família dele. Você já pensou sobre isso? Só sobrou o descendente de Sete na terra. Os descendentes de Caim morreram. Levou um tempo? Levaram milhares de anos para que viesse o dilúvio depois do assassinato de Caim. Levou milhares de anos, mas aconteceu. A geração dele sofreu por causa daquilo. O Senhor ainda diz, essas são palavras do Senhor, Ele que é o pastor, Ele que é o pregador dessa palavra. Ele diz assim: mas a ti cumpre dominá-lo. Dominá-lo é o mesmo que governar, é o mesmo que reinar, é o mesmo que determinar limites. Reinar sobre um determinado limite é diferente de dominar, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando o Senhor diz para Adão e para Eva que eles deveriam dominar, sujeitar a terra e dominar sobre peixes do mar, aves do céu, todo animal que rasteja. Eles deveriam dominar. Essa dominação ali é sobre tudo, sem limite, sem limite. Essa dominação que é usada aqui, essa palavra, é machal, que é governar ou reinar em um determinado local. É como um reino, um rei numa jurisdição que só pertence a ele só pode reinar ali. Um prefeito que só pode comandar, por exemplo, o prefeito de São Luís só pode dar ordens em São Luís. Ele não pode ir lá em Santa Rita, ele não pode ir em nenhum outro município, nem São José de Ribamar, não, só São Luís. A mesma coisa. O que significa? Que a nós cumpre, só nós temos poder de dominar os nossos pecados, porque nós conhecemos os nossos limites. O que quer dizer isso? Se você conhece o seu limite, por exemplo, na prostituição, não vou nem falar isso, limite humano, vou ser mais simples, você vai acessar uma pornografia? Aquilo, irmão, é depois do limite, é depois do limite. Ninguém é forte o suficiente para dizer: eu vou ver essa pornografia e não vou pecar. Não existe isso. Vê-la já é cometer pecado. Nós conhecemos nossos limites. O Senhor estabeleceu limites para nós. A justiça chama isso de ética. O meu direito, ele termina onde começa o direito do outro. Eu preciso obedecer a esses limites. Assim também é com o pecado. Eu preciso saber, conhecer os meus pecados, os pecados da minha natureza. Também, além dos pecados da minha natureza, tem os pecados que o diabo me ataca. Aqueles pecados aquelas coisas que você sabe que elas te derrubam. Pode ser dinheiro, por exemplo. Aí o cara era ladrão e se converte. Uma semana depois, a liderança da igreja coloca o cara na tesouraria. O que vai acontecer? Ele vai roubar o caixa da igreja. Ah, mas é uma nova criatura. É uma nova criatura espiritual. Mas a conduta carnal, a condição mental, ela não muda do dia para a noite. Ela leva tempo. Algumas pessoas abandonam o vício do dia para a noite. Tem testemunhos disso. Mas a maioria das pessoas não. Quem fumava continua com desejo de fumar. Quem cometia vários outros tipos de pecado continua com aquele desejo mesmo depois da conversão, mas aí nós entramos numa fase de luta.
A igreja dá força para a pessoa que se converteu, a própria escola de líderes, a escola de discipulado, dá força para a pessoa, ensina a pessoa como lutar contra aquele pecado corriqueiro, aquilo que ele costumava fazer, como vencer as fragilidades, as fraquezas. Isso é uma obra do Senhor, mas os seus limites você precisa conhecer. Ele disse para Caim: se procederes mal, se decidires errado, o pecado está à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a você dominar o seu pecado. Dominar é a sua jurisdição, é a sua vida. Você precisa dominá-lo. Amém? Na medida em que nós reservamos uma parte nossa para o pecado, todo o pecado domina as nossas vidas. Não tem como, voltando para o tema escravo, servo, não tem como você dar uma parte da sua vida para o pecado e outra parte para o Senhor. Não tem como, irmãos. Ou você está totalmente no reino e você luta contra o pecado, ou você está totalmente nas trevas. É assim que funciona. Você conhece seus limites, a sua jurisdição, ela é sua, o Senhor te deu inteligência, cumpre a você dominá-lo. Cumpre a você dominar o pecado, dominar os teus desejos, tudo que te impulsiona para ir contra o Senhor, para ir contra a obra de Deus. João capítulo 8, 34, abra lá comigo. Agora é uma pregação de Jesus. Ele diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Olha a palavra que Jesus usa aí. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesse texto aqui ele usa a palavra filho duas vezes, ok? O escritor de propósito coloca um filho com letra minúscula e outro filho com letra maiúscula. Eu acho que estava assim, nesse texto aqui, do Data Show. Um filho com letra minúscula, outro filho com letra maiúscula, o que significa: o primeiro filho pode ser você, o segundo filho é Jesus. Vamos ler de novo o texto? Versículo 34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ok? Escravo do pecado. O que quer dizer? Não tem tempo para o Senhor. Lembra que a gente falou sobre escravo? Não tem tempo para o Senhor. Não tem tempo para si. O único tempo do escravo é para a obra que ele faz, ou para o Senhor dele. Então significa que todo o tempo do pecador é para o pecado. Jesus continua no versículo 35 e diz assim: o escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Agora está falando de nós, está falando sobre nós agora. Ele diz: se pois o filho, ou seja, ele, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está querendo nos dizer, irmãos, que nós precisamos, para sair dessa primeira condição, nós precisamos nos tornar filhos de Deus. Para nós irmos para a casa do Senhor, para ficarmos para sempre com Ele, nós precisamos nos tornar filhos de Deus. E Jesus, o Filho de Deus, Ele veio com esse propósito. Ele veio nos libertar. Fala para o teu vizinho: o Filho de Deus veio te libertar. Jesus diz uma palavra de confirmação: verdadeiramente, ou seja, de fato, de verdade, você será livre. Por que Jesus fala isso? Porque quando nós resistimos um pouquinho ao pecado sem Jesus, a gente tem a tendência de pensar que nós podemos nos tornar livres do pecado por nós mesmos. Irmão, se você não se converte,
Se você não entrega a tua vida para Jesus, você continua escravo do pecado. Você consegue vencer um ou outro pecado. Você não comete pecados terríveis às vezes, né? Aí você diz assim, eu posso dizer, você pode não assassinar alguém, por exemplo. Você pode não assaltar um banco, por exemplo. Mas você comete outros pecados bem menores, que vão te levar para o inferno, no quarto do lado, do quarto do assaltante de banco e do assassino. Se tiver quarto no inferno, né? Você vai ficar no buraco do lado, na cela do lado do assaltante de banco e do assassino. Que terrível. Já pensou? Você é um bom filho, uma boa filha, mas não entregou tua vida para Jesus. Você vai pensar até que é injustiça, mas faz parte da mentalidade do pecado pensar que Deus é injusto. Porque a gente não lembra das oportunidades que o Senhor nos deu. Quantas vezes a palavra não foi pregada? Olha, Caim ouviu uma pregação naquele dia. A pregação para Caim foi: se você proceder bem, você será aceito. Se você proceder mal, cuidado, o pecado está à porta. Você será entregue, você será entregue para o teu desejo que é contra ti. Olha a pregação. No entanto, ele seguiu em frente no plano dele e matou o irmão. E sofreu as consequências disso. Irmãos, um pecado sempre vai atrair outro pecado. É igual um vício, na verdade é um vício. Vai sempre atrair um outro pecado. Não adianta a gente pensar, não, eu vou cometer esse pecado só uma vez. Irmão, isso não existe. Não existe você cometer um pecado só de uma vez e não cometer mais. Nós somos seres humanos, uma mistura de química com espiritualidade, com um monte de coisas ali. Tem uma fórmula para o pecado, você pega um pouquinho, daqui a pouco você quer experimentar a mesma emoção daquele pecado anterior, você está fazendo de novo, você pensa que está forte, não vai cair, daqui a pouco quando te espanta, tu está de joelho pedindo perdão para o Senhor. Os dias vão se passando e vai chegar o dia que você não vai mais pedir perdão para o Senhor. Porque a primeira coisa que o diabo vai querer te enganar é vai dizer para você assim: você já pediu perdão demais. Ou então você vai pensar: não, agora eu estou com vergonha de Deus, porque eu já pedi tanto perdão para Ele e eu continuo cometendo a mesma coisa. Tinha uma ordem de monges na Inglaterra, até o início do século XIX, era a ordem beneditina de monges na Inglaterra, e eles tinham uma regra interessante. Eles, para aceitar, quando eles aceitavam uma pessoa querer ser monge, aquela pessoa, ela passava por 1 ano de treinamento. Aí ela chegava lá, você sabe que monge tem uma roupa toda diferenciada, né? Eles vestem só um tipo de roupa, eles comem tudo igual, vivem tudo igual. Por quê? Porque é uma tentativa de se fazer santo com os seus próprios esforços. E essa ordem beneditina, eles tinham uma regra interessante. A pessoa que escolhia ser monge, ela passava por 1 ano de treinamento, e ao lado do quarto dela, dessa pessoa, tinha uma cela de prisão mesmo, com grade e tal. E quando ele chegava ali no monastério, as roupas dele eram tiradas e eram penduradas dentro da cela. E então ele passava por aquele ano todo naquele treinamento, naquela experiência, para saber se ele queria ser monge ou não, se ele queria servir ao Senhor ou não. E toda vez antes de voltar para o quarto dele, ele passava na frente da cela e via as roupas dele penduradas dentro da cela. Se ao final daquele ano ele não fosse aprovado, ele ia embora, mas ele tinha que entrar na cela, pegar a roupa dele e ir embora, para ele ter a ideia, para ele sempre visualizar que se ele não servir o Senhor, ele vai ser um prisioneiro do pecado. Na igreja, no cristianismo, precisa ser assim. Jesus nunca omitiu aos discípulos o cálculo da santidade.
Ele nunca omitiu. Ele sempre falou para os discípulos o quanto custaria, qual era o preço de servi-lo, de segui-lo. Ele disse sempre o cálculo para eles. Disse que seria difícil, que algumas vezes até os pais não iam compreender, a família não ia compreender até que se convertesse, até que servisse o Senhor, os amigos não iam compreender, aquela coisa que a gente sempre fala, isso aí só dura até o ano novo. A gente já está em setembro, né? Esse aí só dura até o ano novo. Chegar a festa do ano novo lá, está tomando champanhe lá na beira do mar, comendo galeto, está boiando. Daí se converte depois do ano novo. Esse aí só dura até o carnaval. Converte depois do carnaval. Esse aí só dura até o São João. O mundo faz isso com a gente, irmãos. O mundo é mau. Os teus amigos nunca vão acreditar que você vai se converter. Jesus, ele nunca omitiu isso para os discípulos. Ele disse até que eles seriam perseguidos por causa do nome dele, que seriam assassinados por causa dele. Ele nunca omitiu isso. Nós não podemos omitir aos cristãos, aos novos convertidos, e você não pode se deixar enganar. Você não pode pensar que ser cristão é fácil, que ser cristão pode ser de qualquer jeito. Não pode, não pode. O cristão de verdade, ele vive uma vida de negação, abnegação, para corrigir, uma vida de recusar a sua vontade, de recusar os seus próprios desejos. Olha o que Deus falou para Caim: o teu desejo será contra ti. Irmãos, pense bem, se os nossos desejos são contra nós, eu vou lutar contra eles. Eles não são os nossos amigos. Os nossos desejos não são os nossos amigos. Nosso amigo é o Senhor. A gente precisa lutar contra isso. E o cristianismo verdadeiro nunca deixa isso encoberto, sublimado. Você não pode se converter no auge da emoção. Tem muita gente que se converte assim, né? Aí está o louvor ali, aquela coisa toda, né? Tem muito lugar que é desse jeito, né? Aí está o louvor e tudo ali, adoração e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco um cara cheio de técnica lá, chega lá e diz, está todo mundo chorando, emocionado, a música está bonita, só arranjo de sexta menor, é um negócio assim que deixa todo mundo arrepiado. Tu não sabe nem o que é, mas tu está ali, meu Deus, que música bonita é essa? É a harmonia que foi montada para chorar. Aí tu está chorando ali, não sabe o que está rolando, está chorando lá e de repente alguém chega lá, tal, e bota como é o nome? Uma caixa d'água no palco e vai batizar agora. Aí vai batizar agora. Aí o cara se converte e se batiza naquela hora lá. Irmãos, aí é emoção. Não foi ensinado que evangelho é renúncia. Não foi ensinado isso. Evangelho é renúncia. Você precisa aprender primeiro que você tem tempo de pular do barco. Você tem tempo de não seguir Jesus se você não quiser, porque não é fácil. A nossa recompensa é no céu, mas aqui na terra é luta contra o pecado, é luta contra Satanás, são perseguições. Se você escolher ser um missionário, irmãos, a gente fala isso, mas é muito bom, né? É bom, né? Se você escolher ser um missionário e você for, por exemplo, para a China, tu vai sofrer demais. Vai ser missionário no Irã, vai sofrer demais. Mas nós fazemos isso com tanto amor, que é irracional, né? Você gasta o seu dinheiro para ser um missionário, dar a sua vida por outras pessoas. Por quê? Porque Jesus fez isso por mim. Então eu preciso fazer isso por outras pessoas. Eu preciso entregar a minha vida. Isso é negar-se. Eu preciso fazer isso, entregar a minha vida. Eu preciso pagar um preço. O evangelho não é fácil, mas não é para qualquer um. É só para macho e para fêmea. O evangelho é para gente de caráter. Gente fraca não consegue ser cristão, porque é para caráter, é para quem tem caráter. Jesus
Ele vai ensinar para os discípulos dele princípios como o que é a igreja, por exemplo. Ele ensina princípios sobre as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Ele ensina princípios sobre ir em todas as cidades, sobre batizar e ensinar. Ele ensina princípios sobre a perseguição, e a igreja precisa ensinar os mesmos princípios, porque todos eles são princípios para a vida eterna. Todos eles são princípios que nos levam para o céu, que nos salvam. E nós, como cristãos, nós precisamos aprender a continuar isso. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós estamos fazendo os nossos desejos. Se nós não lutarmos contra as nossas vontades, automaticamente nós estaremos fazendo a nossa vontade. É simples assim. Se eu não estou lutando contra a minha vontade, eu estou fazendo ela. Eu estou seguindo aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. E esse é o primeiro passo para o pecado. Porque como Deus ensinou, esse é um princípio, o teu desejo será contra ti. Você pode dizer isso? O meu desejo será contra mim? Abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Daniel é que é o bom de Bíblia daqui, né? Bichão tá... A gente fala um versículo e já abre lá, é rápido. Bem-aventurado, vamos ler até o versículo 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso aí chega a ser até quase matemático, né? São lógicas que o apóstolo vai ensinando ali. Ele diz, primeiro, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Isso é um princípio tremendo, irmãos. Suportar com perseverança a provação. Por quê? Porque a provação sempre vai se repetir. A gente costuma dizer que o diabo ele não é criativo, né? Ele não vai te dar uma provação nova, uma tentação nova. Ele não vai fazer nada disso. Ele vai repetir. Então, ele ensina, a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter perseverança. O que é perseverança? Perseverança é insistência. Se o diabo insiste nesse ponto, você insiste com o Senhor em outro e contra ele naquele mesmo ponto. É desse jeito. Resistir ao diabo, ou resista ao diabo, e ele fugirá de vós. É desse jeito. Resistência. Se o diabo mandou uma tentação, você resiste nessa tentação. Resiste, ele fugirá. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha a recompensa, tem uma coroa da vida. Se tem uma coroa da vida, é porque está implícito que tem uma recompensa de morte também para aqueles que pecam, e a gente já leu isso em Romanos capítulo 6. Há uma recompensa de morte para aqueles que caem em pecado. Então, aqui está escrito no verso 13 também, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Irmãos, isso aqui é um princípio muito bom da gente compreender. Significa que você é tentado na sua cobiça, ou seja, você vai ser tentado naquilo que você já sabe que você vai cair. Lembra o que Deus falou para Caim? O teu desejo é contra ti. O teu desejo, irmãos, resumindo, está dentro de você. O diabo não vai conseguir pegar uma coisa que é a tentação de outra pessoa e jogar dentro de ti. Não, está dentro de você. Se está dentro de você e você conhece a sua jurisdição, cumpre, cabe a você dominá-lo. Olha o que Deus falou para Caim. Então é fácil combater o pecado. Como? Resistindo àquelas tentações, tratando as tentações que você já conhece. É só isso.
Você se conhece, você conhece sua jurisdição, você conhece onde você cai, você conhece seus limites. Lute contra esses limites, irmão. Lute contra eles. Na minha experiência, a gente sente o cheiro de quando uma tentação vai chegar. Sente ou não sente? Tu percebe de longe quando o diabo está arrumando uma coisa? A gente percebe. A gente sabe, porque a primeira coisa é que você vai começando a gostar da tentação. Quando você vai cair, você começa a gostar da tentação. E você vai fazendo meio corpo mole para a tentação, daqui a pouco tu cai. No verso 14, ao contrário, cada um é tentado na sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, agora olha a regra, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa é uma palavra muito forte porque fala de relacionamento, né? Fala de relacionamento com o pecado. O pecado não é uma coisa que você tem uma experiência nova. O pecado é algo que, nesse texto, ele é similar a um casamento, a algo que você não pode se desfazer simplesmente. Você não consegue arrancar a cobiça dentro de você. Você consegue aprender a dominá-la. Você não consegue arrancá-la. Não é um pedaço que você tira. Ele cita no versículo 15 que depois de haver concebido, ela dá a luz ao pecado. Com quem se relaciona a cobiça para dar luz ao pecado? É com o ser humano. A cobiça se relaciona com o ser humano e dá a luz ao pecado. Ela engravida do dono dela e dá a luz ao pecado. Nós precisamos aprender a resistir, Senhor, irmãos. Precisamos aprender a resistir ao pecado. Resistir à cobiça. Aprender a rejeitá-la. Porque nós nunca seremos enganados, nós nunca vamos enganar vocês e dizer que a cobiça vai sair de dentro de vocês. Não vai sair nunca. A cobiça vai para sempre estar dentro de você. O diabo sempre vai ser o mesmo. Ele não vai mudar nunca, vai ser o mesmo sempre. As tuas tentações serão as mesmas todos os dias. Mas cabe a nós dominar isso e vencer. Cabe a nós fazer isso. Talvez você se pergunte, por que é tão difícil então dominar? A resposta é exatamente esse versículo 15. É porque ela faz parte de nós. Ela está dentro. O apóstolo Paulo, ainda naquele capítulo 6 de Romanos que nós começamos, lá no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo ele usa duas palavras que são de cunho militar, tanto salário quanto dom. Salário que ele usa ali é uma palavra grega chamada opsonia, que é o salário de um soldado. Pelo trabalho dele, pelo tempo que ele está servindo, é o salário do soldado. O detalhe é que o salário, nessa época, ele não era entregue mensalmente. Ele era entregue ou anualmente, ou antes, ou depois de uma empreitada. Então, se o soldado morresse, a família receberia o seu salário. Se ele não morresse, ele ia desfrutar daquele salário no tempo que ele tivesse de férias, no tempo que ele voltasse para casa. Então, o nome correto seria recompensa e não salário, porque salário é um nome nosso que
a gente sabe que salário tem um pensamento de que é mensal ou de que é de acordo com algum trabalho específico e tal. Mas a recompensa, isso significa que eles recebiam normalmente após o risco de vida, após oferecer a sua vida por uma guerra, por uma batalha. Então o apóstolo Paulo ele usa essa alegoria para dizer qual que é a recompensa do pecado. A recompensa do pecado, o salário do pecado é a morte. Quer dizer, depois de tanta luta, depois de tanta guerra, depois de você se arriscar a sua vida, você sempre continua correndo o risco de morrer, se você pecar. Você sempre continua. Quer dizer, a nossa luta, ela precisa ser constante. Ela não é agora, irmão, se você se converte hoje, se salva hoje, amanhã ou hoje ainda, você vai ser tentado de novo. Vai ser desse jeito. É uma guerra constante. O apóstolo Paulo usa essa alegoria, essa palavra, exatamente porque é uma luta, como se fôssemos soldados. Mas aí quando ele vai falar sobre o dom, ele diz, o dom gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, ele usa a palavra carisma, no latim essa palavra ela é traduzida por donativum, que é uma recompensa dada pelo imperador em algumas circunstâncias. O imperador, ele poderia dar essa recompensa no seu aniversário, ele poderia dar essa recompensa quando os soldados poderiam receber essa recompensa quando um novo imperador assumisse, ou simplesmente quando o imperador estivesse feliz por algum motivo, alguma coisa aconteceu, ele estava feliz, era uma recompensa, ou seja, o soldado não merecia aquilo. O dom de Deus é assim, irmãos, nós não merecemos, mas Ele nos deu a vida eterna, Ele entregou o Seu Filho para nos salvar, Ele nos deu a vida eterna de graça. Nós precisamos ser gratos o suficiente para compreender que já que Ele deu de graça, e já que o preço foi o Seu Filho, ela é muito valiosa e a gente precisa pegar. A gente precisa tentar herdar esse dom. Ele é gratuito, é para todo mundo, mas tem senha. Qual é a senha? Arrependimento. Tem que entrar na fila, viu? Tem que entrar na fila e se arrepender. O arrependimento é a senha para você herdar esse dom. Para pecar não precisa de nada disso aí, não precisa de nada disso para ir para o inferno, não precisa de nada, é muito fácil. Mas o carisma, o dom, a vida eterna, ela tem senha e é o arrependimento. Nós precisamos aprender a nos arrepender. O pecado, quem peca merece a morte. Quem insiste no pecado merece a morte. Mas nós recebemos gratuitamente o dom do Senhor, irmãos. Quando você for pregar na rua, falando com os crentes aqui, quando você for ensinar o evangelho para alguém, não omita isso para ninguém. Não ensine mentira, não ensine para as pessoas que você vai se converter, tua vida vai ser agora uma bênção, vai dar tudo certo. Mas não é bem assim. Vai dar muita coisa certa, mas não é bem assim. Quer que eu te dê só um exemplo? Ontem eu estava conversando com um pastor. Bom, primeiro, nós tínhamos aqui na igreja uma pessoa que era foragida da justiça. Ele tinha assassinado um cara em São Paulo e ele congregava na nossa igreja, era uma bênção. Ele havia se convertido no presídio e ele já estava há alguns meses, acho que talvez mais de um ano conosco. Aí ele fez o encontro com Deus. E no dia da confissão de pecados dele, ele me chamou e ele disse que ele era foragido da justiça, ele havia se convertido no presídio, mas numa saída dessa tipo Dia dos Pais, Natal, coisa assim, ele fugiu e não voltou mais para o presídio. E aí o que eu falei para ele? Fica na igreja ou volta? Volta. Eu falei para ele, volta. E te entrega para a justiça, porque faz parte da salvação falar a verdade. Como eu posso dizer que ele continua sendo salvo se ele está enganando a justiça? Ontem um pastor amigo meu contou um testemunho também de um rapaz que estava na igreja congregando, rapaz de Deus,
E aí disse para ele, chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou matar um cara aqui no Nandiroba, no bairro aqui perto. Ele disse: eu vou matar um cara. Por quê? Porque esse cara bateu no meu pai. Aí o pastor disse: rapaz, não faz isso. Não faz isso. Ele foi à frente chorando, crente. Era do bonde dos 40, nessa facção. Chegou na frente chorando e disse para o pastor: pastor, eu vou matar um cara. Que loucura. O pastor disse: rapaz, não faz isso. O garoto saiu, 15, 16 anos, saiu da igreja e matou o cara no dia seguinte. Ele estava dirigindo um carro e ele viu o cara atravessando a rua, ele atropelou o cara, depois desceu do carro com um pedaço de pau, bateu na cabeça dele até matar. O cara morreu de uma maneira terrível. Aí ele foi na igreja, correu na casa do pastor e disse: pastor, acabei de matar o cara. O pastor disse: te entrega, eu vou contigo. Eles foram juntos na delegacia e o rapaz se entregou, mas ele não ficou preso porque não houve denúncia do crime. E alguns meses depois, ele já servindo ao Senhor na igreja, tudo certinho, continuando arrependido, veio o cumprimento da justiça. O Ministério Público ofereceu denúncia e ele foi capturado. E hoje ele está em Pedrinhas. O salário do pecado. Crente. A gente pensa que é melhor? Não somos. Nós podemos nos tornar assassinos, irmãos, do dia para a noite. Se alguém fizer uma injustiça com algum parente teu, o que o nosso desejo manda fazer? Vingança. Imagina a luta daquele rapaz, a luta do pastor para que aquilo não acontecesse. Imagina, nós somos diferentes dele? Mesma matéria-prima, somos iguais. Nós estamos aqui hoje, amanhã podemos estar em Pedrinhas. O que você vai fazer com a sua vida? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, depois do culto. Nós não conhecemos o futuro. Ou a gente entrega a vida para o Senhor agora e começamos essa etapa de lutar contra o pecado, ou nós mudamos. Talvez você já entregou a sua vida para Jesus, mas continua no pecado. Ou você muda agora o teu modo de viver, a tua maneira de viver, ou você vai herdar a morte. A morte vai ser o teu salário. Vamos orar ao Senhor. O Senhor está nos dando tempo nessa noite para arrependimento. Você pode baixar sua cabeça e falar com Ele. Ele está nos dando um tempo agora para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Com a palavra que o Senhor deu a Caim: por que você está irado? O Senhor sabe agora como está teu coração. Ele sabe como você está por dentro agora. Ele sabe quais são as tuas fraquezas. Ele sabe de tudo isso. Não adianta a gente pensar que está só. Nós não estamos só. Não estamos sozinhos. O Senhor está vendo, o Senhor está conosco, Ele contempla as nossas vidas. Ele sabe de tudo, até o mais íntimo, o mais oculto, aquilo que nós escondemos dos irmãos. Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos às vezes tão fantasiados, mascarados, mas aí, irmão, por dentro, em casa, escondido, nós temos tantos vícios.
Temos tantos vícios, tantos mecanismos para esconder os nossos pecados. Somos tão atores às vezes. Mas o Senhor nos conhece e Ele diz hoje para nós: por que você está irado? Por que o teu semblante desfaleceu? Por que você não está limpo diante de mim? Você não sabe que se proceder bem, você será aceito, mas se procederes mal, o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo.